Olá, meus caros alunos, sejam bem-vindos aí a mais uma aula aqui do nosso curso do UPM. E agora eu quero abordar com vocês aí o processo 6.5, desenvolver o cronograma do projeto. E basicamente eu dividi aí esse processo em duas partes para a gente poder detalhar alguns pontos importantes relativos ao entendimento dessa etapa importante, né, que vai culminar ali com o cronograma do projeto, que vai ser a nossa linha de base de prazo para gerenciar esse nosso projeto, né? Então, o nosso objetivo relativo a esse processo, né, é, no caso, obter uma análise de sequência de atividades, durações, requisitos de recursos e restrições de cronograma para criar o modelo de cronograma do projeto. Esse é o nosso propósito aqui no caso. E se você observar basicamente, né, o processo de desenvolver o cronograma, ele compila, né, todo o trabalho que foi feito nos processos anteriores de gerenciamento do cronograma, tais como, né, o processo definir as atividades, sequenciar as atividades, estimar a duração das atividades, tudo culminando justamente, né, neste processo agora, que vai justamente, né, consolidar essas informações e possibilitar que nós tenhamos aí um cronograma final do nosso projeto. Então, basicamente, o nosso processo ele envolve aí uma série de entradas para realizar esse cronograma, algumas ferramentas e técnicas para poder auxiliar nesse processo, e o resultado natural do nosso processo é a linha de base do cronograma, o cronograma do projeto, dados de cronograma, enfim, né? Essas são as principais entregas associadas com este processo, entre outras aqui apresentadas, mas nós vamos focar nos pontos mais importantes relativos a cada um dos processos que nós estamos estudando, tá bem? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção relativa a esse processo é uma ferramenta técnica relacionada com a análise de rede do cronograma, né? E aí esse processo envolve, né, a aplicação de um método do caminho crítico e também técnicas de otimização dos recursos. A questão do método do caminho crítico nós vamos entender melhor quando formos estudar o diagrama de rede do projeto. Então nós vamos aprender a desenhar um diagrama, a calcular o caminho crítico e responder a uma série de situações associadas com o caminho crítico. São conceitos extremamente importantes para nós que vamos fazer a prova do exame PMP ou CAPM aqui no caso, né? Então vamos deixar aí esse assunto para um outro momento. E técnicas de otimização de recursos, basicamente nós temos aí duas técnicas, né, dentro de otimização de recursos, uma que se chama nivelamento de recursos e a outra estabilização de recursos. Qual que é a diferença entre ambas? Basicamente o que nós buscamos por meio do nivelamento de recursos, né, é ajustar datas de início e término com base em restrições de recursos, limites associados com os recursos, disponibilidade. Às vezes um determinado recurso não está disponível em determinada data, portanto nós podemos adaptar, ajustar. Ou então, no caso, né, eu tenho um recurso que está executando duas atividades ao mesmo tempo e ele não consegue fazer duas coisas simultaneamente, não tem tempo para poder fazer aquilo. E aí nós podemos ajustar. E o efeito natural, quando você está nivelando recursos, normalmente acarreta em aumento da duração do projeto, né? Você vai ter ali um caminho crítico mais extenso do projeto. Então esse é o principal impacto. Já em relação à estabilização de recursos, ele é parecido com o nivelamento de recursos, porém ele não altera a data de conclusão do projeto e o projeto não pode atrasar. Okay? Então você pode mexer internamente nos recursos, tirar de um lugar, colocar de outro, mas você não pode mexer na data final do projeto. Isso é otimização de recursos, tá? Um exemplo aqui para vocês, né, que eu trouxe aqui na tela, nós temos aí um exemplo de nivelamento de recursos. Vamos supor aqui, né, uma atividade que deve ser realizada, um conjunto de atividades deve ser realizada em 3 dias do projeto, e aí eu tenho a atividade A, executada pelo Tom e pela Sui, né, de 8 horas, e a atividade B também representada pela Sui, de 8 horas, e na sequência a atividade C representada pelo Tom, de uma duração de 8 horas. Bom, cada uma dessas pessoas trabalha 8 horas por dia dentro do projeto, logo você pode observar o seguinte, que a atividade A e B, eu tenho um recurso que é a Sui, alocada simultaneamente no mesmo dia.
E aí ela não vai conseguir executar essas duas tarefas de maneira simultânea. Ela só trabalha 8 horas por dia, ela não trabalha 16, por exemplo, né? E aí, fazendo um devido ajuste aqui associado com essa atividade, nós temos um outro cenário onde a atividade A, realizada pelo Tom e pela Sui no dia 1º, né? A atividade B, realizada pela Sui, e depois a atividade C, realizada pelo Tom. Repara que nós tivemos aí um aumento de duração de 1 dia nessas atividades do projeto a partir do momento que eu optei por fazer o nivelamento dos recursos. Então esse é um impacto natural que pode acontecer, relativo quando você se propõe, no caso, a nivelar recursos, e essas atividades estão no caminho crítico do projeto, né? Bom, temos também análise de dados como ferramenta, como proposta de ferramentas e técnicas para poder trabalhar a partir de cronograma. E aí 2 aspectos são retratados, né, nessa ferramenta e técnica, que é a análise de cenário e se e simulação. Vamos entender um pouco como que é isso. Primeiro, análise de cenário e se é uma coisa simples, né, de entender, que consiste basicamente, né, em imaginar cenários, né? Então, o processo de avaliar os cenários a fim de predizer seus efeitos positivos ou negativos nos objetivos do projeto. Então, quando você usa essa técnica, vamos parar para pensar. E se tal recurso não estiver disponível para nós na data tal? E se o projeto atrasar? E se o cliente não permitir não permitir a alocação de novos membros no projeto? Então a gente levanta essas possibilidades, né, que podem eventualmente acontecer, que normalmente podem ser inclusive premissas do projeto, para poder permitir com que a gente possa, no caso ali, elaborar um cronograma que corresponda a uma determinada realidade que esperamos encontrar dentro do projeto, né? Ainda quando buscamos aí analisar dados, nós podemos também rodar simulações, né? E uma das técnicas mais conhecidas e citadas no PMBOK, citadas no exame PMP principalmente, é a técnica de Monte Carlo, que basicamente, né, o que nós precisamos aqui não é saber interpretar a técnica, mas sim entender o conceito dela. E o conceito está apresentado aqui na tela para a gente, que é um método onde a distribuição de possíveis resultados é produzida a partir de recálculos sucessivos dos dados do projeto, permitindo a construção de múltiplos cenários. Basicamente é uma técnica estatística, onde nós buscamos calcular possíveis cenários, né? A gente imagina que o projeto a gente buscou ali, no caso, estabelecer uma estimativa otimista, pessimista, mais provável. Fizemos isso em todas as atividades do projeto, e quando você se propõe a rodar uma técnica de Monte Carlo, ele simula aquele ambiente, né? Ele simula todos os caminhos dentro do diagrama de rede, todos os caminhos possíveis onde o projeto poderia atrasar, onde ele poderia terminar mais cedo, onde poderia haver um adiantamento de uma determinada atividade, enquanto que outra poderia atrasar, gerando um novo caminho crítico. E ele faz isso 500 vezes, 1000 vezes, né? 2000 vezes, quantas vezes você quiser, no caso. Ele vai simulando possíveis cenários, depois te apresentam alguns dados estatísticos, revelando às vezes um determinado percentual de você atingir um determinado objetivo do projeto. Então essa técnica ela pode, por exemplo, predizer que existe 70% de chance de o projeto terminar em 10 meses gastando 1 milhão. Né? E aí, se você, 70% de chance não condiz com sua sensibilidade a risco, estou correndo risco demais, né? Então vamos melhorar isso. Então a gente pode eventualmente trabalhar dentro do projeto para conseguir um teor de exatidão maior, né? Talvez aí inserindo mais recursos, reduzindo a incerteza relativa ao projeto, de forma a entrar numa faixa tolerável, aceitável, junto às partes interessadas, né? Mas a gente não vai aprofundar muito nisso, porque não é o nosso objetivo aqui no curso, apenas apresentando para vocês o conceito associado com essa questão de Monte Carlo. Depois, no futuro, talvez a gente tenha a oportunidade aí de discutir mais a técnica, não no nível da prova, mas sim no nível mais operacional, mais prático do nosso dia a dia, do nosso gerenciamento de projetos, né? Então é isso aí, gente. A gente se vê na próxima aula, onde nós vamos continuar esse assunto sobre o gerenciamento, no caso, o processo de desenvolver o cronograma. Abraço e até mais!